Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professora Leilândia, nossa videoaula de hoje irá falar sobre verbos transitivos e verbos intransitivos. Quando nós falamos sobre verbos transitivos ou verbos intransitivos, estamos falando simplesmente sobre dois tipos de verbos. Estamos falando sobre um tipo de verbo que precisa de um complemento para dar uma informação com sentido completo, e estamos falando sobre um tipo de verbo que não necessita de complemento. O próprio verbo já dá a informação, essa informação já vem com sentido completo e ponto. É o que a gente vai ver agora. Olha só, os verbos transitivos são verbos que precisam de palavras ou expressões para completar o seu sentido. Então, os verbos transitivos, gente, são verbos que exigem complemento para que a informação seja dada de forma completa, com sentido completo. Eu trouxe aqui alguns exemplos desse tipo de verbo. Olha, o verbo limpar, por exemplo. Limpei o livro. Observe que se eu falar para você apenas limpei, fica a perguntinha no ar. Limpou. Limpou o quê? Não é verdade? Então, o verbo, ele precisa desse complemento. Limpei o livro. Então, aqui, olha, essa expressão livro completa o sentido do verbo limpar. Por isso, ele é classificado como verbo transitivo, porque é verbo que precisa de complemento. Olha o verbo fazer. O verbo fazer também precisa de complemento. Também é um verbo transitivo. Fiz panquecas. O verbo fazer. Fiz o quê? Panquecas. A palavra panquecas está completando o sentido do verbo fazer, porque sem ela a frase fica sem sentido. Fiz o quê? Preciso dessa palavra, preciso de um complemento. O verbo comprar, pessoal, também é verbo transitivo, tá? Ele também precisa de complemento. Comprou pão. Observe que a palavra pão completa o sentido do verbo comprar. E tem o verbo gostar. Gostei de quê? Do filme. A expressão do filme também completa o sentido do verbo gostar. Então, todos esses verbos aqui são classificados como verbos transitivos. Transitivos porque são verbos que têm complemento. E esse tipo de verbo, mantém uma relação com o seu complemento, certo? E de acordo com essa relação, eles são classificados em 3 tipos. Os verbos transitivos são classificados em transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto, que são chamados também de verbos bitransitivos, tá? Olha os exemplos aqui. Quando é que eu tenho um verbo transitivo direto? Quando eu tenho um verbo que exige complemento. Esse complemento, pessoal, é chamado de objeto, tá? Olha o exemplo aqui. Comprei uma casa nova. Comprar é o verbo. Comprei o quê? Uma casa nova. A expressão uma casa nova completa o sentido do verbo comprar. Esse complemento é chamado de objeto direto. Por que é objeto direto? Porque ela completa o sentido do verbo, mas não há necessidade aqui, olha, do emprego de preposição. O verbo não exige preposição entre ele e o complemento. É por isso que ele é um objeto direto. Agora, o verbo transitivo indireto, gente, é um verbo que também exige complemento, mas esse complemento vem preposicionado. É uma preposição obrigatória, porque o próprio verbo exige, é dele. Olha só, gosto de quê? Sorvete. Então, perceba que o verbo gostar, ele pede um complemento. Gosto de quê? Gosto de sorvete. E observe que o complemento, ele vem com a preposição aqui, olha, entre o verbo e o próprio complemento. O complemento é chamado de objeto indireto. Objeto indireto por quê? Por causa da preposição. Tá? Então, os verbos transitivos indiretos são verbos que exigem complementos e esses complementos vêm obrigatoriamente preposicionados. E temos o verbo que é transitivo direto e indireto, que são o quê? Verbos que exigem 2 complementos, gente. Um complemento sem preposição e o outro preposicionado, que é o exemplo aqui do verbo doar. Marta doou um cão, olha, o primeiro objeto direto, para Joana, segundo objeto indireto. Então, Marta doou um cão, completa o sentido do verbo, mas o verbo continua exigindo
Outro complemento, que é o objeto indireto. Porque se eu falar, Marta doou um cão, fica a pergunta, para quem? Para Joana. Tá? Então, aqui eu tenho a preposição e um objeto indireto. Portanto, é verbo transitivo, direto e indireto. Verbo que exige dois complementos. Um sem preposição e o outro preposicionado. Por isso que ele é chamado de verbo bitransitivo, porque ele exige essa transitividade dupla, tá bom? Além dos verbos transitivos, amados, nós temos também os verbos intransitivos. Os verbos intransitivos são verbos que não precisam de complementos. São verbos que não precisam de palavras ou expressões para completar seu sentido. Tá? Olha um exemplo aqui, ó. Eu tenho o verbo chegar, por exemplo. Ele chegou. Se eu falar para você apenas ele chegou, dá para entender? Claro que dá. Mas a frase aqui diz assim, ele chegou tarde. Observe, amados, que a palavra tarde, ela não completa o sentido do verbo chegar. Se eu tirar a palavra tarde, a informação ainda assim fica completa. Faz sentido, ele chegou. Tá? A palavra tarde é apenas uma adjunta adverbial de tempo, indica uma circunstância. Os verbos intransitivos são verbos que geralmente vêm acompanhados de advérbios, que expressam tempo, lugar, modo. Olha o verbo cair. A criança caiu. Observe que o verbo não precisa de complemento para dar informação. Você entende a informação perfeitamente. Tem sentido completo, tudo certinho. A criança caiu, ponto. Deu para entender. Isso é verbo intransitivo. É verbo que não precisa de complemento. Ó, o verbo nascer. O bebê nasceu. Dá para entender a informação, gente? Claro que dá. O bebê nasceu, ponto. Deu para entender. O verbo trouxe informação com sentido completo e não precisa de complemento, não precisa de objeto. Isso é verbo intransitivo. O outro exemplo é o verbo sair. Olha, Lucas saiu. Se você chega na casa do seu colega e pergunta para a mãe, por exemplo, cadê o Lucas? Lucas saiu. Dá para entender? Sim, dá para entender que Lucas saiu. Então, isso aqui é verbo intransitivo, gente. É verbo que não precisa de complemento para dar uma informação com sentido completo. Tudo bem? O contrário dos verbos transitivos. Verbo transitivo precisa de complemento. Verbo intransitivo não precisa de complemento para dar uma informação com sentido completo. Ok? Logo mais a gente irá se encontrar em sala de aula e poderemos e deveremos estudar esse assunto aqui de forma mais detalhada. Ok? Bom estudo, tudo de bom para vocês. Se for necessário, revejam essa videoaula. Busquem outras fontes para que você compreenda esse assunto, que é o mais importante. Logo mais, façam a atividade, gente. Não deixa de fazer a atividade que você sabe que é tão importante para você, principalmente agora no segundo semestre, que é acirrado, tá? É agora ou nunca. Então, se esforce e logo mais a gente estará junto. Tchau, tchau!